O Botafogo aí, time da estrela solitária, o glorioso, vem aí varrendo adversários nesse Campeonato Brasileiro. 8 jogos, 7 vitórias, uma derrota pro Goiás, onde o Botafogo abre o placar, cede a vitória, salvo engano, acho que perdeu até um pênalti naquela partida, e vem fazendo um campeonato muito bom. E o questionamento que você vê acontecendo agora é o seguinte: tá, beleza, o campeonato do Botafogo é incrível, né? Inclusive já é a segunda melhor campanha da história do Brasileiro de pontos corridos nesse recorte de campeonato. Mas o Botafogo vai ter perna para manter esse pique? O Botafogo já é candidato ao título ou ainda é cedo e ainda é precoce para se cravar isso? Qual é o Botafogo que vai se ver até a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro? E aqui eu acho que dá pra gente ter uma discussão e falar sobre o Botafogo e fazer uma análise mais ampla, que eu espero, né, que o Botafogo não seja vítima por parte do seu torcedor de uma própria expectativa criada, né, pelo clube que não estava dentro da expectativa. Antes do Campeonato Brasileiro começar, ninguém, nem o próprio Botafogo e nem aquele cara mais otimista, imaginava que o Botafogo poderia ser candidato a título, se é que de fato o Botafogo vai brigar pelo título, porque eu acho que ainda está cedo para você já cravar. O fato é que dá para se exaltar que a campanha do Botafogo é incrível e que o torcedor do Botafogo deve ter paciência que vários times no campeonato vêm oscilando. E até aqui, o Botafogo não oscilou, que é algo natural, que em algum momento, principalmente jogando Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro, esse time pode oscilar. O Luiz Castro, inclusive na coletiva agora de vitória sobre a equipe do América Mineiro, ele desabafou e falou sobre o calendário quase desumano do futebol brasileiro. Ele cita que os jogadores foram para Trujillo jogar a partida da Sul-Americana, né, voltaram num voo aí de 14 horas, contando com a escala, eles descansaram num dia e jogaram no outro dia já contra a equipe do América Mineiro. E já agora, no meio da semana, o Botafogo vai ter que tentar reverter um 3-2 que ele tomou pro Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Então você vê que é natural que pode acontecer que o Botafogo agora oscile. Não é nenhum absurdo o Botafogo ser eliminado pro Furacão agora pela Copa do Brasil no meio de casa, aí vai que tropeça no final de semana aí num jogo, aí a galera já começa a virar o nariz, o time que vem empilhando jogo decisivo em cima de jogo decisivo, e aí pode ser que o time em algum momento sinta. E o que eu acho que não pode acontecer é o torcedor do Botafogo, por ver o time no início do campeonato arrancando e sendo inicialmente um candidato a título, começar a cobrar o time e exigir que esse time vai ter que ter essa caixa até o final do campeonato. Eu acho que hoje dá para dizer que o Botafogo sim vai brigar na parte de cima da tabela e ele é um candidato à vaga de Libertadores de forma direta. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais de campeonato para fazer essas afirmações. De fato, quem luta contra rebaixamento, quem luta por título, quem luta por Libertadores e quem vai ficar na água de salsicha. Até porque a gente tem janela no meio do ano e a gente vai ter que observar como o Botafogo também vai se comportar nessa janela. Um ponto interessante que dá pra gente discutir, o Botafogo, diferentemente do Vasco, tem uma formação de elenco de jogadores mais experientes e o Botafogo tem leque de opções. O Botafogo tem 2 excelentes goleiros, que é o Lucas Perry e o Gatito Fernandes. O Botafogo, por exemplo, ontem fez algo diferente, que foi colocar o Eduardo, que vem sendo o seu meio armador, um jogador que durante muito tempo teve uma lesão e ficou fora. E o Botafogo sentiu muito a ausência do Eduardo. E ontem jogou de 9, de falso 9, fez um grande jogo, né, substituindo o Tiquinho Soares, que o Luiz Castro preferiu dar uma preservada pelo desgaste. O Botafogo tem jogadores interessantes ali de meio de campo, o Tietê. O Botafogo tem também o Marlon Santos. Tem vários jogadores ali que vêm se mostrando competitivos e jogando por dentro. Jogadores de beirada, Vitor Sá, Júnior Santos, Sauer. Vários atletas que têm características e valências diferentes. O Lucas Fernandes joga por dentro, ora joga por fora. Então o Botafogo começa a se mostrar ter um elenco interessante. Lucas Pires, que é um jogador que eu acho muito interessante, que joga e atua ali por dentro. Uma zaga muito sólida com Cuesta e Adrielso. E um fato legal pra gente discutir aqui,
como a gente vê que às vezes tem jogadores que estão talvez acomodados ou já cumpriram um ciclo dentro de um clube e na mudança de ambiente eles crescem muito de rendimento, que é o caso do Vitor Cuesta. O Cuesta tinha tido uma passagem incrível no Inter e vinha encostado no Inter nos últimos anos. E o Cuesta, para muita gente hoje, é o melhor zagueiro de perna esquerda do futebol brasileiro. Eu coloco ele e o Léo Pelé do Vasco nessa categoria hoje. E o próprio Léo é um cara que também já estava há muito tempo no São Paulo. Se você parar para bater um papo com o torcedor de São Paulo, a galera, né, torce um pouco de nariz pro Léo. E o Léo vem fazendo uma campanha incrível dentro do Vasco, e hoje é um dos principais zagueiros de perna esquerda. E ambos se encaixam nessa categoria. Jogadores que já haviam um certo tempo dentro de um time e ao trocar de clube, parece aí que deram uma levantada aí, né, talvez na sua motivação, e vem fazendo boas temporadas. Para até finalizar esse assunto, eu posso dar o exemplo do próprio São Paulo para falar do Botafogo. O Fernando Diniz fez um trabalho incrível no São Paulo na temporada 2020. O São Paulo não tinha time para ser campeão brasileiro, mas o trabalho dele encaixa. São Paulo lidera boa parte daquele campeonato, mas num dado momento o time tem uma queda e perde a liderança, é passado pelo Flamengo e pelo Inter, e acaba vendo ali o Flamengo ser campeão na última rodada, e que o Inter até deu mole, teve a oportunidade de ganhar o título e não ganhou. Mas eu acho que naquele momento o Diniz e o São Paulo foram, entre aspas, vítima de uma cobrança pelo clube ter entregado mais do que ele podia entregar. O São Paulo brigou pelo título muito tempo sem ter condição de ser campeão, e acaba a expectativa sendo a mãe da frustração. Então eu espero que o torcedor do Botafogo curta esse momento do clube, mas fazendo essa análise, ó, se a gente tiver uma queda e daqui a pouco a gente vir aqui para G4 e ficar aqui entre os 6, a gente tem que entender que inicialmente não era esse campeonato que a gente podia fazer. Um ponto positivo que o Botafogo tem ao ser uma SAF é que ele tem estabilidade para manter os seus jogadores, e se de fato o John Textor vê que o negócio tá caminhando e, cara, dá pra beliscar esse brasileiro, ele abre os cofres aí, traz mais alguns jogadores no meio do ano e reforça ainda o time. E aí sim, talvez com mais algumas peças, o Botafogo pode mudar de patamar de vez e aí ter uma outra cancha, pensando em de fato brigar pelo título até as últimas rodadas. Nesse momento, eu elogio, bato palma para a campanha do Botafogo, mas ainda acho cedo para você cravar que o Botafogo vai até a 38ª rodada disputando esse título. O ponto positivo é que o Botafogo, o Fluminense também, pela retomada que ele vem tendo nos últimos anos, e o próprio Flamengo, por que não, pelos títulos de 2019 para cá, vem recolocando o futebol carioca em alta. Um processo que começou com o Flamengo, o Fluminense entrou na brincadeira nos 2 últimos anos e o Botafogo começa a dar sinais de que vai começar a figurar em outra prateleira no futebol carioca. A gente tá vendo um resgate do Rio. E quem tem sido a exceção, quem tem dançado com a mais feia, infelizmente, é o Vasco da Gama, que tá num processo muito cedo ainda de SAF, que tá ruim, não tá legal, mas não dá pra gente cravar que realmente vai ser tudo ruim. Eu acho que não dá pra pedir paciência pro torcedor do Vasco sobre hipótese alguma, mas a gente sabe que é um processo que vai levar um tempinho e as cobranças devem e já estão sendo feitas nesse momento.